padrão. Ele quer de nós que nós sejamos como Ele, o Pai, é. É isso que nós precisamos ter nos nossos corações. Nós não estamos no mundo como cristão para virmos todas as quintas-feiras, todos os sábados, domingo de manhã e domingo à noite, sentarmos no banco, ouvirmos a palavra de Deus, sairmos daqui vazio e nas nossas casas nós fazemos aquilo que o mundo quer que nós façamos. Nós temos que ser o mesmo aqui dentro, nós temos que ser o mesmo lá fora. Nós não somos cristãos para ficarmos debaixo de uma árvore tomando água de coco, esperando que o Senhor Jesus Cristo volte, porque Ele prometeu voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não somos cristãos para ficarmos na sombra tomando água de coco. Nós não somos cristãos para... Vamos ler Marcos 16 e 15. Nós somos cristãos para anunciar também o seu Evangelho. Para anunciar o seu Evangelho, nós precisamos ser um bom testemunho dele aqui na terra. Nós precisamos ter as nossas vidas no altar do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter as nossas vidas regradas pela palavra de Deus. Ser cristão não é fácil, mas também não é para nós ficarmos na sombra. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Um dos principais motivos a qual o Senhor Jesus Cristo pediu para aqueles discípulos continuarem no mundo era para anunciar o seu Evangelho. Isso nós temos que ter guardado em nossos corações. Nós estamos no mundo para sermos testemunhas fiéis. Nós estamos no mundo para guardar, para usar e anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós pronunciamos, a palavra de Deus que nós falamos, ela tem que fazer parte da nossa vida. Nós não podemos simplesmente dizer que o Senhor Jesus Cristo morreu e que Ele é bom e que nós o aceitamos como Salvador e que a nossa vida foi mudada. Eu já tenho dito quando eu cheguei, o ano de 2013 ele é muito mais do que eu merecia. É muito mais daquilo que eu esperava, mas o Senhor tem respondido a minha oração, Ele tem atendido a minha necessidade, Ele tem abençoado a minha vida, dos meus filhos, da minha esposa. Esse ano de 2013 é muito mais do que eu precisava. Mas eu preciso anunciar e pronunciar a palavra de Deus, aquilo que ela faz na minha vida. Eu não posso chegar para uma pessoa que não conhece o Evangelho, uma pessoa sedenta da palavra de Deus, falar que Deus é amor, que Jesus Cristo morreu e que Ele fez isso, Ele fez aquilo tudo, se eu não tenho uma mudança na minha vida. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Sim, o Senhor Jesus Cristo mandou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Ele disse aos seus discípulos, nós somos incluídos junto com eles lá no capítulo 17 de João. Naquele versículo 20, nós estamos incluídos aqui e nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Mas nós não podemos servir de escândalo para a palavra de Deus. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, tem que ser de acordo com a sua palavra. Nós estamos no mundo para testemunhar. Nós estamos no mundo para sermos santos. Nós estamos no mundo para sermos um como o Senhor Jesus Cristo era com o Pai. É um padrão elevado. Nós estamos no mundo para anunciar o seu Evangelho. Nós estamos no mundo, lá em Mateus 28, 19, o Senhor Jesus Cristo dá mais uma função para aqueles que querem aceitá-lo como Salvador, mas lá no versículo 19 ele continua: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. 2 Timóteo 4 e 2. O apóstolo Paulo, quando escreve também aos irmãos, quando ele escreve essa carta a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 2, ele vai nos falar: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós podemos mudar: tu também, que aceitou o Senhor Jesus Cristo, tu também, Misael, Wagner, Eduardo, irmão João, todos nós que estamos aqui, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E Atos 10, 42, nós já vamos encerrar. Atos 10, no versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus
juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Esse capítulo 17 ele é muito mais do que nós falamos. Ele é muito mais do que essas simples palavras. Esse capítulo 17 é o Senhor Jesus Cristo cuidando de cada um daqueles que o Pai tem dado. Nós somos escolhidos por Deus para termos a salvação. Se você não tem, você é um escolhido por Deus para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos aceitar o Evangelho. Nós precisamos reconhecer a necessidade de sermos cristãos fiéis à palavra de Deus. De ter no nosso coração que nós temos que ser um, assim como o Senhor era com o Pai. E nós estamos no mundo, não é para nós colocarmos as nossas Bíblias debaixo dos nossos braços, estarmos nas reuniões, isso é muito importante. Eu perdi 10 anos da minha vida, da comunhão dos irmãos, isso faz muita falta hoje, né? Eu tenho o desgosto, para mim a vergonha, de confessar que esses 10 anos fazem muita falta hoje. E essa comunhão que os irmãos têm de estarem reunidos durante as semanas para oração, para a evangelização, para o estudo, ela pesa, ela faz falta. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos guardar a palavra de Deus, sermos um como o Senhor é, e isso, as reuniões da igreja são muito importantes. Nós não podemos negligenciar uma sequer. Nenhuma. Nós podemos muitas vezes dizer que a principal reunião da igreja é a ceia do Senhor, e é verdade. Foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que o amam precisam participar dessa reunião. Mas as reuniões de oração, ela é importante para sustentar a igreja. Ela é importante para sustentar os irmãos de outras localidades. As reuniões de sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite são importantes para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que dar primeiro esse passo de fé. Nós vamos estar incluídos nos versículos que nós lemos, protegidos. O Senhor Jesus Cristo, Ele pede para o Pai para que Ele nos proteja do mal. Nós precisamos ter a ciência que nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas precisamos continuar no mundo. Nós precisamos testemunhar do amor do Senhor. Nós estamos no mundo para sermos testemunhas. Nós estamos no mundo para que as nossas vidas sejam exemplos para os nossos filhos, que seja exemplo aos nossos amigos que nos rodeiam, quer no trabalho, quer na escola. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. É isso que o Senhor espera de todos nós que estamos aqui. É isso que é a nossa vontade nessa noite, que todos reconheçamos que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. E que a nossa missão não é colocar a Bíblia, comparecer às reuniões da igreja, a semana toda, o mês todo, o ano todo, se lá fora nós não estamos fazendo aquilo que nós somos aqui dentro. O nosso padrão como cristão não é pouco. O Senhor Jesus Cristo exige de nós que nós sejamos um, assim como Ele era com o Pai. É bastante difícil, talvez na nossa carnalidade, na nossa origem pecaminosa, nós não consigamos isso enquanto nós estivermos aqui. Mas quando nós morrermos, ou quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós seremos transformados. Nós vamos ter um corpo perfeito. Nós vamos estar com o Senhor Jesus Cristo, talvez lá. Com certeza lá nós seremos assim como Ele é com o Pai. Nós teremos essa comunhão com Ele. Mas isso não é motivo para que nós deixemos as nossas vidas ser levadas conforme a necessidade do mundo. Não. Nós temos que buscar em cada um de nós. Nós precisamos fazer a diferença. Nós temos que encontrar no nosso interior o desejo de sermos como o Senhor Jesus Cristo era com o Pai. Que o Senhor abençoe a sua palavra, acrescente aos nossos corações e que Ele permita que nós possamos não apenas ler um capítulo da Bíblia, mas que nós possamos viver as verdades que ela tem para nós. Amém. Amém.